Chegando a nossa companheira jornalista Vera Magalhães, participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí no nosso estúdio e a quem nos acompanha nesta quinta-feira. Vera, 3-1, placar do julgamento da segunda instância no Supremo para a manutenção da prisão após o segundo grau. Mas é claro que isso pode mudar, não é, Vera? E pode mudar com o primeiro voto desta quinta-feira, Thiago. A sessão vai ser retomada com o voto da ministra Rosa Weber, que é justamente aquela que concentra todas as atenções, porque vai definir o pêndulo, se serão 6-5 pela manutenção da prisão após condenação em segunda instância ou 6-5 pela mudança de entendimento, e aí que o Supremo passe a dizer que só no trânsito final em julgado, ou seja, depois de todos os recursos, é que a pessoa deve cumprir a pena se tiver sido condenada à prisão. A ministra Rosa, ela tem uma convicção já exarada em julgamentos anteriores, desde 2016, de que o momento do cumprimento da pena deve ser esse, o do trânsito final em julgado. Porém, no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, no ano passado, quando ele já tinha sido preso, ela votou pela manutenção da prisão após condenação em segunda instância. O argumento dela na época foi o de que era uma jurisprudência muito recente, adotada pelo Supremo em vários casos e que, portanto, tinha de ser mais testada, tinha de ser aplicada por um tempo maior, não podia mudar tão rapidamente, sob pena de provocar insegurança jurídica, provocar solavancos no sistema judicial. Tendo passado apenas um ano, esse argumento continua válido. Mas, como se trata de um julgamento de mérito, um julgamento sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância, da execução provisória da pena, portanto. Então, a gente não sabe qual das duas linhas que ela já adotou, ela vai adotar desta vez neste julgamento. Ontem, ao votar, o ministro Luiz Barroso, um dos que mais propugnam a prisão após condenação em segunda instância, usou esse mesmo argumento da ministra Rosa quando do HC do Lula, o de que mudar uma jurisprudência agora, recém-adotada, vai causar insegurança jurídica, vai levar a que se soltem vários presos que estão já cumprindo pena, que isso causa problemas para todo o sistema, para todos os juízes de todas as instâncias, etc. Foi uma tentativa de sensibilizar a colega que votaria logo em seguida para que ela mantivesse essa coerência, essa linha de argumentação. Mas ninguém arrisca um palpite sobre o voto da ministra Rosa. Ela é muito discreta, muito na dela, não costuma conversar com a imprensa para dar sinais de como vai agir e nem mesmo com os colegas. O julgamento todo muito tenso, os votos mais polêmicos devem vir adiante, porque o ministro Gilmar Mendes, que já mudou de posição, no passado já foi pró-segunda instância e agora tem sido cumprimento da pena só no final, só depois de todos os recursos, deve voltar a fazer críticas à Operação Lava Jato, a excessos, abusos, isso tudo que ele tem falado. O decano deve dar um voto muito longo, então não existe nem mesmo a segurança de que o julgamento termina nesta quinta-feira. Mas com o voto da ministra Rosa, que é o primeiro de hoje, a gente já vai poder saber, já vai poder estimar o placar, porque devem ainda votar pela segunda instância os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia e, do outro lado, todos os outros que vão votar. Então, será 5-5, com a Rosa sendo o voto de Minerva mais uma vez, Thiago. Ô Vera, aí na sessão de ontem, o decano Celso de Mello pediu uma parte para criticar surtos autoritários e apontar a existência de milícias virtuais ou digitais agindo contra o Supremo Tribunal Federal. A que ele se referia especificamente, hein, Vera? Ele quis dar uma resposta às pressões e às críticas que o Supremo tem sofrido e que vem principalmente desse ambiente digital, vem principalmente das redes sociais. Ele disse que existe um certo inconformismo com o processo democrático que vai sendo fomentado por essas milícias que atuam no que ele chamou de submundo da internet e que o Supremo não pode se curvar e isso tem de ser o garantidor da Constituição, garantidor da democracia. Ele, além da questão da pressão sobre o Supremo, falou também de inconformismo com decisões ligadas a direitos humanos, ligadas à garantia de direitos que o Supremo teria tomado e exortou uma espécie de resistência da Corte
a essas pressões, que os ministros não se curvem a elas. Foi um recado para todo esse ambiente que existe de pessoas até mesmo insuflando o fechamento do Supremo, dizendo que o Supremo é vergonha nacional, caso decida terminar com a prisão após condenação em segunda instância. Eu falei disso no 3 em 1 de ontem. Você pode concordar ou discordar tecnicamente, até mesmo politicamente, das decisões da Corte, mas não pode imaginar que elas sejam passíveis de não cumprimento ou que elas não sejam legítimas. Os ministros vão analisar a constitucionalidade de algo que é muito complexo, que divide juristas há muitas e muitas décadas e para o que o Supremo já teve entendimentos para os dois lados. Então, é legítima a discussão, ela não é simples, ela é muito complexa, envolve a garantia de direitos individuais, envolve todo o ordenamento jurídico, envolve uma Constituição que, de fato, é muito literal quanto ao trânsito final em julgado e que a presunção de inocência é um dos preceitos fundamentais. Então, esse ambiente de conflagração e de incitar a opinião pública contra o Supremo não é nada bom, não é nada democrático e, em certa maneira, o ministro tem razão quando diz isso. Eu, tecnicamente, já opinei várias vezes, já analisei essa situação, dizendo que a execução provisória da pena é algo que acontece no mundo todo, no mundo civilizado, em países com os quais o Brasil tem ligações jurídicas, tanto na sua doutrina quanto na jurisprudência, e que ela não fere o princípio da presunção de inocência, uma vez que a pessoa já teve 2 graus de jurisdição e o mérito da sentença já foi analisado. Nos 2 últimos graus, o que se faz normalmente é analisar questões de forma, questão de alguma supressão de garantias, etc. Então, o risco de uma injustiça no veredito é a exceção e não a regra. Você pautar toda a execução penal do Brasil pela exceção e não pela regra, me parece um convite à impunidade, me parece, de fato, abrir uma brecha enorme para que a sociedade não acredite que a justiça vai ser feita. Mas é uma prerrogativa que o Supremo tem. Existe realmente um debate constitucional que é válido e é real, e a sociedade tem de ser madura o suficiente para aceitar qualquer decisão e saber que há outras formas e que a sociedade não vai parar de buscar justiça, que isso não vai frear algo que já foi feito, que é o combate à impunidade, e para o que a imprensa, a sociedade, os movimentos sociais, todo o conjunto aí, o corpo do Brasil, vai continuar lutando. Análise de Vera Magalhães aqui no Jornal da Manhã. Estaremos te acompanhando, Vera, aliás, durante todo o dia, a Jovem Pan também de olho no Supremo. Bom trabalho, Vera. Até mais tarde. Ótimo jornal para vocês e até mais tarde, Thiago.